Questão de número 30, SpaceX 2024, 2025. Você tá no canal Física Disruptiva. Já curta, siga e se inscreva. Siga não, né? Se inscreva para mais. Esse seu apoio é que nos faz, é o que me faz continuar gravando vídeos, então é muito importante para mim. Questão de número 30. Vai falar assim. Ao nível do mar, em um recipiente de capacidade térmica desprezível, isso vai ser muito importante pra gente, eu já vou marcar isso daqui. Misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. A mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. É a temperatura de equilíbrio, então. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre toda a massa de água do recipiente e o meio externo é. Então o que está acontecendo? Imagina aqui que eu tenho um recipiente, tá? E aí, primeiro eu coloco nesse recipiente 20 gramas, ou seja, uma quantidade aqui pequenininha de água líquida, mas essa água está a 100 graus Celsius. E aí vai lá, eu coloco aqui também nesse mesmo recipiente, aí agora 80 gramas, aí já é uma quantidade maior aqui, de água líquida agora a 10 graus Celsius. O que vai acontecer? Essa água quente vai começar a ceder calor para a água fria, naturalmente, e naturalmente ela iria perder temperatura, diminuir a temperatura dela, perder calor e diminuir a sua temperatura, enquanto a água que estava fria iria receber esse calor que foi cedido pela água quente e aumentar gradativamente essa sua temperatura. Só que nem todo o calor que foi cedido pela água quente vai ser recebido pela água fria. Ele me fala que essa água como um todo, esses caras estão perdendo calor, eles estão trocando calor com o meio externo também. Então, isso aqui continua sendo uma questão de troca de calor, e toda questão de troca de calor, padrão. Troca de calor, o que acontece? O somatório das quantidades de calor trocadas tem que ser zero. Pronto. Independente se há troca de calor com o meio externo, porque de qualquer forma é só eu colocar o meio externo dentro dessas somas. Né? Então, por exemplo, eu vou somar a quantidade de calor da água quente mais a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor do meio externo. O que o meio externo recebe. E a soma disso tudo tem que ser zero. Pronto, a soma disso tudo tem que ser zero. Ora, então, quanto é que isso vai ficar? A quantidade de calor da água fria é uma quantidade de calor relacionada só à variação de temperatura. Então, isso vai ser mc delta θ. A massa da água quente, é 20 gramas. A quantidade de calor, o calor específico da água líquida, como elas estão aqui, é 1 caloria por grau Celsius. E a variação de temperatura da água quente, ela vai de 100 graus Celsius para 20 graus Celsius. É uma variação de temperatura de menos 80 graus, ela perde 80 graus. Agora, a água fria, ela tem uma massa de 80 gramas, um calor específico de 1 caloria por grau Celsius, e a sua variação de temperatura, ela sai de 10 graus Celsius e vai para 20 graus Celsius. Ela aumenta, então, 10 graus Celsius. Isso tudo tem que ser somado com a quantidade de calor que o meio externo vai também agora vai receber, né? Então, somando isso tudo, o que acontece? Eu tenho aqui menos 80 multiplicado por 20, isso vai dar menos 16 com 2 zero, 1.600. Isso mais 800 tem que ser igual, isso somado com a quantidade de calor do meio externo tem que ser igual a zero. Ora, a quantidade de calor do meio externo, então, está dando 800. 800 o quê? Calorias. Aí você pode me perguntar, né? Por que está dando 800? Porque menos 1.600 com 800 dá menos 800. Passando esse menos 800 para lá, dá 800 calorias. Então, você pode olhar para cá e falar, ora, Jonathan,
não tem 800, tem menos 800. Então, a conta tá errada. O que aconteceu? É pela fórmula como ele tá me perguntando. Olha o que ele pergunta. A quantidade de calor que é trocada entre a massa e o meio externo. Quando a gente calcula esse QM aqui, a gente está calculando a quantidade de calor que o meio externo recebe, não a quantidade de calor que as massas estão cedendo. Em módulos são a mesma coisa, mas quando a gente muda a ótica de quem recebe para quem está cedendo, esse sinal troca. O calor ele está recebendo 800 calorias. Mas para isso, então, as águas têm que estar cedendo, e aí por estar cedendo tem um sinal de negativo, menos 800 calorias, entendeu? Então, por isso que esse sinal aqui é negativo, porque a gente está olhando na perspectiva das águas. Para que o meio externo receba 800 calorias, e como a gente achou aqui, positivas, significa que o meio externo está recebendo 800 calorias, significa que as águas, como um todo, estão cedendo 800 calorias. E isso vem com um sinal de negativo, que indica a perda de calor das águas para o meio externo. Tá? Por isso que esse sinal aqui é negativo, mas não há nenhuma discrepância ou diferença ou erro da gente ter achado aqui mais 800. Só é uma perspectiva diferente. Show? Essa que é a ideia. Então já se inscreva, curta, compartilhe para mais. Você está no canal Física Disruptiva. Eu te espero no próximo vídeo.